Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, gente, na aula de hoje eu trouxe uma peça que é muito simples e muito fácil de fazer. Eu vou ensinar vocês todo o passo a passo, desde a modelagem até o resultado final. Mas antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, deixem um curtir pra mim, encaminha essa aula pra suas amigas que têm ou não máquina de costura, porque a aula de hoje é mais uma aula feita com costura à mão. Vocês amaram a aula do vídeo passado, que eu fiz uma saia. Vou deixar o link da aula da saia que eu fiz a aula passada aqui na descrição do vídeo. Vocês amaram, eu costurei toda a mão, ficou perfeita, impecável. Então eu decidi trazer mais uma aula com esse conteúdo que beneficia tanto quem tem máquina de costura como quem não tem máquina de costura. Então encaminhe essa aula para alguma amiga sua que não tem máquina de costura e quer começar a costurar, e para aquela sua amiga que tem, tá? Para vocês conseguirem me ajudar a continuar trazendo esse tipo de conteúdo, porque é um conteúdo demorado de se gravar, porque eu faço o ponto todo no capricho para que depois eu não venha a desmanchar a peça. Então, é uma aula que é muito demorada de se fazer e eu preciso que essa aula chegue a mais pessoas para que eu consiga continuar trazendo mais esse tipo de conteúdo. Porque se uma aula que não tem muita visualização, não compensaria eu ter todo esse trabalho. Então, eu quero que vocês me ajudem na divulgação, principalmente desse tipo de conteúdo que é muito trabalhoso de fazer. Então é isso. Vamos lá para a aula. Eu vou ensinar desde tirar as medidas, fazer a modelagem, costurar, cortar. Fique comigo até o resultado final dessa peça, que você vai conseguir fazer aí na sua casa perfeitamente, certo? E quem fizer, me manda lá no Instagram, lá no direct do meu Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui aparecendo. E eu amo repostar. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no meu Instagram, eu sempre coloco a peça de vocês nos meus destaques para que outras pessoas consigam se inspirar. Então é isso, vamos deixar de conversar e vamos logo botar essa mão na massa e fazer esse cropped que ficou assim, lindo, impecável. Eu tenho certeza que você vai amar fazer e vestir, porque ele ficou muito lindo no corpo. Então é isso, bora lá pra aula. E o primeiro passo é tirar as medidas. Eu vou começar tirando a altura de busto. Eu encontrei uma medida de 18 centímetros. Ficou até uma medida grande, depois vocês vão ver que eu diminuí. Então, você vai tirar essa altura e a largura de busto. A minha largura de busto é 20 centímetros e a altura, como vocês viram, 18. E aí, vamos precisar só dessas duas medidas. No papel, você vai traçar uma reta com essa altura de busto, que a minha, no caso, foi 18 centímetros. Então, eu vou fazer uma reta de 18 centímetros. E com esquadro paralelo a ela, eu vou fazer a largura, que é a metade. Eu vou usar a metade da largura, que é 10 centímetros. Eu tenho uma largura de 20, então eu coloco a metade, que é 10. Dessa forma, eu vou ligar de um ponto a outro. E depois de traçar essa reta, eu vou com a minha fita métrica marcar essa medida ao meio, a medida dessa reta, e traçar 1,5 centímetro. Eu vou colocar aí as medidas para cada tipo de busto, que é esse 1,5 centímetro a mais que vai dar o volume do busto, que vai acomodar o busto na hora de fazer, fechar o cropped. Então, eu arredondo assim, dessa forma, que essa parte arredondada é exatamente a parte que vai o busto. E ali naquela lateral, eu vou subir 1 centímetro para que fique um top mais anatômico. E aí, eu vou cobrir de canetinha. Aí, depois disso, agora eu vou colocar 1 centímetro no contorno inteiro, que é 1 centímetro de margem de costura. Então, no contorno inteiro, eu vou colocar 1 centímetro.
Prontinho, esse é o molde, ele já tá pronto. Agora eu vou pegar o tecido com ele dobrado assim e vou posicionar o meu molde. Esse tecido que eu usei foi um crepe, um crepe bem leve, mas dá pra usar diversos tipos de tecido. E agora eu vou marcar, como já tá com margem de costura, eu vou marcar bem rente ao molde. E aí com o tecido dobrado assim, eu vou cortar ele 4 vezes. E essas 4 vezes ele vai sair duplo, né, que ele forma um par, tá? Então, eu vou marcando, alfinetando pra o tecido não sair do lugar. Aí, vou, retiro e marco de novo. Dessa forma, eu vou marcar 4 vezes no tecido, tá? Depois de ter cortado os 4 pares, agora eu vou costurar os 4 nessa parte arredondada. Então, da forma que já está aí, estampa com estampa, eu vou costurar na parte arredondada e eu vou costurar com um ponto chamado ponto atrás. O segredo para o ponto ficar bem resistente é fazer ele no menor espaçamento. Quanto menor espaçamento, mais perfeito ele vai ficar e você não vai conseguir diferenciar que foi uma peça costurada à mão. Sério, é só ter paciência que você consegue fazer o ponto bem justinho e ele fica perfeito, fica impecável. Prontinho, com todos eles costurados, a gente vai fazer uma alteração. Você pode ver que na parte do meio ficou um bico, ficou meio pontudo. E aí, a gente vai fazer um ajuste para consertar essa ponta que fica bem na parte do meio. Então, eu vou fechar ele e vou fazer como se fosse uma saia godê. Vou medir essa parte mais reta e deu 20 centímetros. E aí, eu vou levando lá da ponta lá de cima até lá embaixo, 20 centímetros, até chegar a outra ponta mais arredondada. Dessa forma, é como se eu estivesse fazendo uma saia godê. Dessa forma, eu deixo ele mais anatômico, tá? Então, você vai medir aquele canto mais reto e o que der ali, você vai levando até a outra ponta. E agora, eu vou fazer a prova no meu corpo
para ajustar o comprimento. E aí eu vi que estava muito comprido. Então eu decidi tirar 3 centímetros aí da parte de baixo, porque iria ficar muito grande na altura. Então, você precisa fazer essa prova no seu corpo e ver se aquela medida inicial que você escolheu é a medida que você quer. Então, eu fiz o teste ali, dobrei para ver como ficaria e decidi tirar 3 centímetros. Então, eu vou pegar ele dobrado e de baixo para cima eu vou começar marcando 3 centímetros. E vou marcar só em um, que foi aquele que eu consertei aquela anatomia. E depois que eu ajusto um, eu vou só copiar para os outros. Então, vou dobrar os outros e vou corrigindo os outros para o mesmo tamanho. E agora vamos fazer a alça. Para a alça eu cortei duas faixas de 4 centímetros por 40. E aí a alça eu vou medir na hora no meu corpo, né? Cada corpo vai ter uma altura aí. E aí, para essa alça eu dobrei ela assim, ao meio, e vou costurar ela com ponto caseado, que é o ponto que você estica e não rompe. Já que essa alça vai sofrer pressão, eu preciso costurar ela exatamente com esse ponto caseado, tá? Que é o ponto ideal para tecidos em malha. E esse tecido tem pouca elasticidade, mas ele tem, pouquinha, mas ele tem. E aí, eu vou costurar ela inteira. E agora é a hora da montagem. Então, eu vou pegar os meus 4 recortes ali, que forma o cropped. Vou abrir todos eles e vou colocar assim a alça. E vou pegar outra parte, colocando direito com direito e vou costurar. Então, é bem simples a montagem. Eu vou só colocar a alça aí dessa forma que vocês estão vendo. Fechar como se fosse um sanduíche com a outra parte do cropped, virando estampa com estampa e costurar com ponto atrás. Depois que desvirar, eu vou passar o ferro para deixar essa peça bem vincada, porque quando a gente costura a mão, muitas vezes fica repuxando. Então, é importante passar o ferro para que esse acabamento fique ainda mais bonito, tá? Então, eu passei o ferro em toda ela, abrindo todas as costuras, para ficar um acabamento mais profissional, não ficar aquele repuxado da costura à mão. Daí, eu peguei uma tira de 15 centímetros por 1,20 m, que vai ser para amarrar na parte da cintura. Então, esse 1,20 m foi suficiente para amarrar na minha cintura e ainda sobrar uns barbantezinhos. Então, você pode pegar a fita métrica e ver qual é o comprimento, a largura que vai ser ideal aí pra você, mas acredito a partir de 1,20 m, 1,50 m já dá. E aí eu vou posicionar os dois croppeds assim, dando uma leve cruzada nele, tá? Posiciono nele no meio da faixa, vou alfinetar. Depois de alfinetado, eu vou dobrar ele assim, colocar ele bem no meio pra poder dobrar a minha faixa e costurar ela. Direito com direito, eu vou costurar toda ela para depois, quando eu desvirar, o cropped estar todo embutido. Então, eu alfineto, na verdade, eu alfinetei ele. Eu cheguei a alinhavar e fiz a prova no corpo, tá? Pra ver se a posição tava correta. E eu tive que fazer esse processo algumas vezes até ver a posição ideal da onde ia ficar o cropped no meu busto. E aí, depois eu vim com essa costura aí do ponto atrás, que é a costura final. Novamente, eu repito, é só costurar com paciência, tá? Você pode pegar uma canetinha também e marcar. Depois desse trecho aí, que eu vi que a costura tava ficando torta, eu peguei um pedaço de giz e passei um traço para que eu consiga seguir
a costura seguindo o traço, tá? Pra costura ficar mais retinho. Pode ser uma caneta, é só você marcar um traço e conseguir guiar essa costura. E aí, com pontos bem pequenininhos, eu fui costurando. Depois que costurei ele inteiro, eu vou desvirar. Tá aí, ó, tá todo costurado, agora eu vou desvirar.